Então, vamos entender como ela funciona e, para isso, vamos para o código da nossa aula anterior, tá? Vamos entender inicialmente como utilizar ela. E não tem nenhum segredo, basta colocar um nome. Vamos primeiramente apagar essa linha, tá? Pois isso foi para mostrar a diferença do igual na programação e no VBA. E agora, vamos vir apagar esses comentários. E aqui embaixo, vamos trazer a nossa primeira caixa de mensagem. E o que eu vou te explicar agora, nessa caixa de mensagem, a gente vai utilizar para a maioria dos comandos que vamos fazer no VBA, beleza? Olha só, na hora de preencher os dados do comando mcgbox, você vai fazer o seguinte. Ao você colocar o nome do comando, vai ser mostrado todos os argumentos que você deve passar, que não estão entre colchetes, como a gente já viu nos argumentos das funções, e também os argumentos que você pode passar, que são opcionais. Como você pode ver, aqui nós só temos um argumento obrigatório, que é o prompt, ou seja, que é o texto que será mostrado. Então vamos começar com um texto bem simples. Entre aspas, pois vamos digitar um texto, entre aspas duplas, tá? E vamos colocar: olá, sou uma caixa de mensagem. Só para você entender como ela funciona. Não vamos colocar mais nada. Então vamos executar essa macro. Vamos voltar para o Excel e vamos executar a macro. Ele vai fazer o cálculo e depois vai colocar: olá, sou uma caixa de mensagem. E isso daqui é uma caixa de mensagem, tá? Vou pressionar OK e ele vai sair. Mas o legal é que nós conseguimos alterar diversas propriedades dessa caixa de mensagem. Agora, vamos voltar para o VBA e ao invés de mostrar um texto, eu vou mostrar um valor. Por exemplo, vamos vir aqui e vamos colocar esse valor. Vamos simplesmente copiar e colar. Então, aqueles 33.000 será aparecido na caixa de mensagem. Para não ficar executando a macro lá no Excel, eu precisar ir no menu de desenvolvedor e executar a macro, eu simplesmente vou estar dentro da minha sub ou dentro do meu procedimento e pressionar F5, ou simplesmente esse botão. Ao fazer isso, ele executará e vai mostrar 33.000. Pronto. Isso vai ser muito útil para a gente, pois a gente vai conferir se o nosso código está indo para o lugar certo ou para o lugar errado. Mas vamos imaginar agora que você deseje analisar como está o teu código e coloque, por exemplo, mais de uma caixa de mensagem. Uma com o nome de porcentagem e outra com o nome de salário total. Por exemplo, essa primeira foi o salário total multiplicado pela porcentagem e agora vamos colocar somente o salário total. Beleza? Depois disso, vamos pressionar F5 e a gente vai executar primeiro. Ele mostra 66.000 e depois ele vai mostrar 33.000. Mas você concorda que aqui na caixa de mensagem a gente não tem nenhuma explicação do que é aquela variável? Então, eu vou te ensinar um macete que a gente já viu lá no Excel e vamos trazer para o VBA para explicar o que seria esse dado. Ou seja, a gente vai concatenar com um texto. Por exemplo, aqui vamos colocar salário total. Então, 2 pontos, espaço, fecha, e aqui o símbolo de concatenar que utilizamos no Excel é o símbolo i comercial. Colocaremos i comercial e dessa forma já vai funcionar. Vou fazer a mesma coisa para a outra caixa de mensagem. E agora vamos executar, pressionando F5. Aqui a gente vai ter o salário total e aqui a gente vai ter a metade do salário. Até aqui já está bem legal essa caixa de mensagem, né? Mas calma que ainda tem mais. Vamos agora para o segundo argumento, que seria o primeiro argumento opcional. Para colocar os outros argumentos, aqui no VBA, nós temos que dividir por vírgula. Lá no Excel, a gente colocava ponto e vírgula. Isso é uma pequena diferença que você tem que se adaptar, tá? E esse segundo argumento vai servir para mudar os tipos de botões e também o design
da caixa de mensagem. E para te auxiliar, eu vou deixar um link abaixo mostrando os diferentes tipos de botões e os valores que temos utilizando diversos tipos de designs diferentes. Mas agora, para escolher um tipo para te mostrar, eu vou escolher esse VB Critical, que vamos utilizar diversas vezes quando acontecer um erro. E agora, ao executar, será mostrado uma espécie de um erro. Olha só, aqui ele está informando que está um erro. E quando você colocar no seu computador com som, você vai escutar uma zoada como se fosse um erro. E isso torna bem interessante, pois você consegue diferenciar até por som se está sendo mostrado um erro ou não no teu projeto. Mas existem diversas outras formas que vamos ver no decorrer do nosso projeto, beleza? Bom, o terceiro argumento será o argumento de título. Então vamos colocar a vírgula. Como você pode ver, nós podemos colocar um título, pode ser um nome, ou pode ser uma variável de um nome, ou simplesmente um texto entre duas aspas duplas. Vamos colocar salário. E fechar. Agora, ao invés do que estava mostrando Microsoft Excel aqui no título, agora está salário. Olha só, vou pressionar Enter e a segunda, como não colocamos, o padrão é vir Microsoft Excel. Pronto, até aqui já será o suficiente para utilizarmos a Message Box em todo o nosso projeto. Agora vamos revisar rapidamente o que vimos até agora sobre o VBA, beleza? Bom, entendemos inicialmente que existem diversos tipos de objetos no VBA e precisamos criar um módulo para iniciar a criação da nossa macro. Depois disso, vimos duas formas de criar um procedimento, que é a fórmula sub e a fórmula function. E a sub, como a gente já viu, ela é equivalente à macro. E dentro da sub, a gente aprendeu a criar diversos comandos, que dependem de alguns objetos. E desses objetos, a gente consegue executar métodos, propriedades ou eventos. Por exemplo, o value aqui. Então, fizemos alguns exemplos nas aulas passadas e entendemos a diferença entre a igualdade da matemática e a igualdade na programação, quando a gente fez o exemplo comparando essa linha. A gente também aprendeu o que é a documentação para a programação e como colocar um comentário. Só para te lembrar, basta colocar aspas simples ou apóstrofo. E aqui eu tenho um comentário.